Olá, estamos de volta e obrigado por ainda estar aqui comigo, você aí na tua casa e eu aqui na minha. Agora a gente vai seguir falando sobre o Renascimento e vamos falar propriamente sobre o Renascimento cultural e o Renascimento científico, lembrando que o Renascimento ele teve algumas características muito fortes. Por exemplo, o deslocamento de Deus do centro do universo para o homem, o deslocamento do Sol, da Terra, do centro do universo para o Sol. E a gente tem que lembrar também que o universo para o mundo renascentista era o sistema solar, era tudo que eles conheciam. E também a gente tem que comentar que o mundo para eles era praticamente só a Europa. É nesse momento aqui que o homem começa a se sentir livre para redescobrir. É aqui que começam as navegações, que começam a partir da invenção do astrolábio, começam as navegações, o homem avança, o homem sai desse estado de circulação, de fazer a guerra e de viver dentro do seu isolamento feudal e começa a voltar para a cidade, começa a produzir. Eu acho que já deu para perceber que eu gosto muito desse momento e que eu fico muito empolgada com esse tipo de assunto. Eu vou dividir o nosso mapa mental aqui e a gente vai voltar a falar sobre esse renascimento. Nesse mesmo mapa, a gente já viu sobre o renascimento urbano, né? As cidades voltaram a acontecer com mais força, não que ela não acontecesse antes, mas pouquíssimas cidades ficaram existindo. Nós temos, então, no Renascimento científico, o retorno ao racionalismo. Antes nós tínhamos o quê? A ideia de Deus. O Deus estava no centro do universo e agora o homem volta como um ser capaz, um ser capaz de conhecer, um ser que volta aos clássicos para identificar como eles faziam isso, como que eles identificavam e avançavam na ciência, na medicina. A gente volta a estudar o homem como se o pecado não existisse. A gente despreocupa-se com essa questão religiosa, coloca ela um pouco de lado e volta à matemática, volta à física, volta à filosofia. A gente tem, então, o Copérnico, que colocou assim uma grande mudança. Eu considero que o Copérnico ele é o grande responsável pelo Renascimento, porque ele teve a coragem de afirmar matematicamente e comprovar a partir da sua razão que a Terra não era o centro do universo. Nisso, ele ameaçou toda a igreja, ele precisou prestar contas para a Igreja Católica e ele defendeu com unhas e dentes a sua teoria heliocêntrica, ou seja, que o Sol está no centro do universo. Ele também coloca, então, que o homem está no centro das discussões e não somente Deus. Ele não tinha essa intenção, mas isso dá um grande gás para toda a humanidade nesse momento. Nós temos também o Galileu Galilei, fantástico, um super cientista que reafirma as ideias do Copérnico, e não só isso, ele inventa o telescópio que torna possível que a gente observe melhor o movimento dos planetas, e também o microscópio, que faz com que a gente volte para esse micro. Então, o Galileu Galilei, ele foi para o macro, que é o universo, e ele foi para o micro, que é as percepções das pequenas coisas naturais, das pequenas coisas, e nessas pequenas coisas surge, então, o espanto novamente, e o espanto é a nossa capacidade de se assombrar com as coisas e tentar explicar de uma forma diferente da mitologia. Isso aconteceu lá no surgimento da filosofia e acontece novamente aqui no Renascimento. Nós temos também o Kepler, que fala sobre o movimento dos planetas, elíptico,
e fala também sobre os eclipses. Essa revolução científica é muito importante nesse momento. E o racionalismo está aqui. A gente vai ver que na filosofia moderna, o Descartes coloca as primeiras questões sobre o racionalismo, trazendo novamente o estudo da matemática, o estudo da geometria, como uma forma de explicar novamente. Se vocês forem pensar, Pitágoras, lá na Grécia, já falava que a matemática e a álgebra física, ela conseguia explicar. Pitágoras diz que todas as coisas podem ser explicadas a partir do número, e essa é uma ideia muito presente aqui, que retorna lá dos clássicos. Vamos pensar agora no renascimento cultural. Quando surgem as cidades, os homens e mulheres e crianças começam a conviver e interagir mais. Isso gera o quê? Uma multiplicidade de opiniões. E essas opiniões são a efervescência da época. A cultura começa a se modificar porque a gente começa a interagir com múltiplas ideias. E aí nós temos o grande Leonardo da Vinci, que não somente pinta a Mona Lisa, mas é um grande inventor, um grande arquiteto, ele é um artista múltiplo e acreditava muito nisso. Nós temos também Michelangelo pintando a Capela Sistina e sendo um grande nome nessa época. Nós temos o Rafaelo e temos outros tantos. Eu brinco aqui que a arte no Renascimento são as tartarugas ninja, porque todos os nomes das tartarugas ninjas são nomes de pintores do Renascimento e são grandes clássicos, produzem obras realistas e que geram muita emoção. Façam uma pesquisa no Google sobre as obras do Renascimento, que vocês vão achar muito interessante. Aqui a gente entra também naquele filme, O Código da Vinci, e a gente consegue perceber um pouquinho ali qual foi a importância do Leonardo da Vinci para essa época. E aí, por fim, nós temos na literatura Dante e Camões, nós temos aqui o renascimento do teatro, nós temos aqui a volta da música, a volta dos teatros de marionete, como a gente vê muito nos filmes, e aí a arte ganha as ruas, ganha também os grandes salões, e nós temos os mecenas, que eram os ricos, os burgueses, que financiavam a arte. Eu já indiquei lá no meu Instagram, mas quero indicar novamente aqui a série Demônios de Da Vinci, que já é um pouquinho antiga, e também tu pode procurar outros filmes que retratam o renascimento cultural. E aí, só para terminar a nossa aula de hoje, eu quero relembrar quais são as características desse momento. Primeiro, o racionalismo, ou seja, o homem e a razão estão no centro agora. O naturalismo, que é a volta para a natureza, para identificar. Se não existe mais a ideia forte de Deus, do criacionismo, o que a gente tem agora é o cientificismo. E a ciência se faz pela experiência, pela observação, pela análise. Análise do quê? Dos corpos, da natureza, dos planetas, dos movimentos, dos animais. Nós temos também a volta aos clássicos gregos e romanos, onde eles vão ter como grande fonte de inspiração e também fonte de referências. Nós temos o individualismo, porque o homem precisa estar consigo mesmo para conseguir chegar à ciência. Nós temos o hedonismo, que é a saída lá daquela punição, daquele velamento, aquele fechamento das culpas e da ideia de pecado, e aqui a gente volta a buscar os prazeres na arte, na música, na bebida, nas festas. E, por fim, o otimismo, que é um sentimento da época, um sentimento que vai dar, sim, a motivação para que
outros filósofos, por exemplo, da política, comecem a escrever as suas obras. Por exemplo, aqui, o otimismo de Rousseau, o Hobbes, o Maquiavel, que vai trazer também essas características da idade renascentista para a idade moderna, que é o que nos interessa muito a partir de agora. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula, eu espero que tu me procure para tirar dúvidas, para buscar referências, e eu espero também que tu tenha muita facilidade para responder a tarefa, que é a resolução de algumas questões sobre o Renascimento, que eu vou deixar aqui embaixo para ti. Um beijo e um ótimo momento de estudo. Tchau, tchau.